Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos muito agradecidos a Deus pela sua companhia. Esperamos que a nossa programação seja de bênção tanto para você como também para seus familiares e amigos. Para você que nos acompanha pelo YouTube, sinta-se à vontade para ativar o sininho para notificações e também se inscrever em nosso canal. Acredito que você não irá se arrepender, pois será de edificação para a sua vida. No programa de hoje, estudaremos a lição de número 13 com o título O Novo Homem em Jesus Cristo. Nesta última lição do trimestre, falaremos sobre o novo nascimento. Definiremos a regeneração, a necessidade que todos os homens têm de nascer de novo, as características deste ato e quais os instrumentos que Deus usa para operar o novo nascimento no pecador e, por fim, pontuaremos a guerra que existe no interior do crente entre a velha e a nova natureza e o que devemos fazer para subjugar a inclinação da natureza pecaminosa. Você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então não saia daí. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. O objetivo geral da lição é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, apresentar o nascimento do novo homem. Segundo, explanar a justificação do novo homem. E terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em João, no capítulo 3, versículos do 1 ao 16. Acompanhe conosco. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Alessandro Barreto. Pátio, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E contamos também com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena. Pátio, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Queridos irmãos, estamos esta semana, eu acho que com bastante saudade já desse trimestre maravilhoso que estivemos aqui estudando. Estamos na última lição do nosso trimestre, lição de número 13, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. É interessante que essas 3 últimas lições trabalhou dentro da esfera humana, O primeiro, a lição de número 12, foi falar de Jesus, o homem perfeito, A lição da semana passada falou sobre o homem do pecado, e esta lição vai estar falando do novo homem em Jesus Cristo. Foi um trimestre maravilhoso, que com toda certeza pôde, durante estas 13 lições, aprofundar os nossos conhecimentos nas doutrinas bíblicas, reforçar a nossa alma com alimento espiritual, e queremos agradecer a você que nos acompanha, seja através da Rede Brasil ou através do canal no YouTube. Queremos de todo o coração agradecer o carinho de todos os irmãos que têm mandado saudações de todos os lugares, todo o Brasil, o exterior também. Agradecemos o carinho de vocês e pedimos que toda semana esteja aqui conosco. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal, ative o sininho para receber as nossas notificações todas as semanas, os comentários da lição que estará sendo estudada durante aquela semana. Então, irmão Alessandro, 13ª lição vai fechando com o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. Vai falar do novo nascimento, da velha natureza, da antiga natureza, da nova natureza, vai falar de regeneração, vai falar implicitamente também aí de fé, de arrependimento, está dentro do contexto desta lição, mas o que é que a gente pode já dar como dica ao professor que nos acompanha neste momento para introduzir esta lição, além, claro, de pedir ao professor que faça uma revisão geral, de 5 a 10 minutos, na introdução desta lição, dá uma revisão geral de todo o conteúdo que foi dado durante este trimestre. Pois não, pastor Nando Jackson. Como o senhor falou no início do programa, foi um trimestre muito abençoador. Certamente nós fomos enriquecidos com essas 13 lições. Mas esta última, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo, eu penso, pastor Nando Jackson, que a palavra que precisa ser logo de cara definida, onde se deve trazer o conceito dessa palavra, é a palavra para novo nascimento. O que é o novo nascimento? E podemos dizer que, teologicamente falando, ou até biblicamente falando, novo nascimento é a mesma coisa que regeneração. O pastor Claudio de Andrade, ele traz uma definição em uma de suas obras, que ele diz assim, que o novo nascimento, ou a regeneração, é o milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo, tornando-o participante da vida e da natureza divina. Através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. Achei bem pertinente essa definição de regeneração, ou por que não dizer também de novo nascimento. E a palavra novo nascimento vem de uma expressão grega, pastor, paliginésia, que significa nascer de novo, literalmente falando. O pastor Eurico Bergsten, e teólogo também pentecostal, ele escreveu dizendo que a regeneração, ou o novo nascimento, significa o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus. E ele cita aqui 1 João capítulo 5, versículo 18, para ser seu filho,
e participante da natureza divina. Que coisa interessante. O homem sem Deus tem uma natureza pecaminosa e quando ele passa por essa regeneração, ele recebe uma nova natureza. A natureza agora é uma natureza regenerada. E quando João escreve sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Veja aqui o apóstolo João fala nascido de Deus, ou seja, esse nascimento vem de quem? Do próprio Deus, essa nova natureza, essa nova geração. Por isso que o nome é regeneração. Né? Regenerar é ser gerado novamente. Então, por isso que o teólogo e pastor Eurico Bergson diz que quem passa por esse novo nascimento recebe essa natureza divina, uma natureza diferente da pecaminosa. Irmão Jonathan, quando nós falamos de regeneração, nós estamos falando a partir do próprio conceito que o irmão Alessandro trouxe, citando o pastor Cláudio Honor Corrêa de Andrade, como um milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo, tornando participante da vida e da natureza divina. Então já subentende que esse indivíduo estava morto e que por meio da regeneração, esse indivíduo agora passa a gozar desta vida agora em Cristo. Então, já pelo próprio conceito, se entende que esse indivíduo, antes da regeneração, ele estava numa condição completamente afastada de Deus, né? Que vai, isso que a Bíblia traz de maneira bem clara, né? Paulo fala isso em Romanos 3:23, que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, isso aí não tem o que se questionar. Mas isso vai na contramão de alguns pensadores que dizem que o homem ele é essencialmente bom. O homem é essencialmente bom e que ele se torna melhor à medida que ele vai buscar a educação. E essa regeneração, ou seja, um melhor comportamento, uma melhor forma de viver, a melhor maneira de se portar na sociedade é adquirido a partir das instruções educacionais. Mas, assim, pelo conceito que o irmão Alessandro trouxe, citando o pastor Cláudio Honor Corrêa de Andrade, e considerando todo o contexto bíblico, a Bíblia parece que nos dá um diagnóstico bem pessimista, né, sobre a natureza humana. É verdade, pastor. E é importante que se afirme em sala de aula de que a regeneração ela é necessária a todas as pessoas. Recapitulando, achei interessante quando o senhor lembrou ao professor, por exemplo, da necessidade de lembrar as lições que foram estudadas anteriormente. E entre estas lições que foram estudadas, por exemplo, nós vimos de que Deus criou o ser humano perfeito. Isso pode ser visto em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. E a esse homem perfeito Deus dotou de livre-arbítrio. E o mau uso do livre-arbítrio levou esses homens, ou seja, o homem e a mulher, esse primeiro casal, a desobedecer. E pela desobediência, como nós já estudamos aqui, o pecado passou a todas as pessoas. O senhor citou Romanos 3, não é? Versículo 23. Nós poderíamos lembrar Romanos capítulo 5, versículo 12, mostrando que todas as pessoas igualmente são pecadoras. Todas necessitam de regeneração. E é interessante notar de que esse novo nascimento se dá, é uma necessidade porque todas as pessoas igualmente são pecadoras. Não há alguém que necessite mais do que outra. E é uma oportunidade que a gente precisa desmistificar isso, porque é muito comum, por exemplo, quem trabalha no evangelismo pessoal, evangelizando, seja na campanha evangelizadora no domingo à tarde ou outros trabalhos que a igreja promove, aqui e acolá identificarmos algumas pessoas, por exemplo, que acreditam que o evangelho não se aplique a ela porque ela se acha boa demais e entende que o evangelho ou a regeneração, já que é o assunto que a gente está restringindo na lição, não se cabe a ela porque, por exemplo, não comete determinados pecados que a própria sociedade rejeita. Não é? É uma pessoa, do ponto de vista social, um bom cidadão, paga seus impostos, é uma pessoa que vive do trabalho para casa, não vive desrespeitando, vamos dizer, a moral alheia e acha que isso seria o suficiente. Então, o evangelho, a regeneração não se dá para essa pessoa. Mas a Bíblia mostra de forma clara que todas as pessoas precisam da regeneração. O próprio texto bíblico, onde está fundamentada a lição,
diz que se o homem não nascer de novo, ele permanece morto espiritualmente. E aí passa já a mostrar a necessidade. O próprio escritor aos Efésios, Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 5, ele diz que o homem só passa a ter vida, já que o homem em pecado está separado, Isaías 59, versículo 2, mas essa comunhão só é restaurada por meio do novo nascimento. Então, todas as pessoas precisam disso. É uma necessidade. Sem o novo nascimento, o homem permanece morto espiritualmente, permanece separado de Deus, independente, por exemplo, se ele tem status social, se é uma pessoa de respeito na sociedade, ou aquela pessoa que está marginalizada na sociedade, que está envolvido com algumas práticas, como eu disse, que até mesmo dentro da sociedade são rejeitadas, mas tanto um como o outro, todos precisam. E uma vez que não experimentam o novo nascimento, permanecem separados de Deus, porque só por meio do novo nascimento o homem pode ter essa comunhão. E o senhor falando isso me lembra bem que no Novo Testamento os estudiosos chegam a dizer que existem cerca de, posso errar de perto, assim, cerca de 14 palavras no grego para definir a palavra pecado. Em uma das palavras que eles citam é a palavra hamartia, né, que significa literalmente errar o alvo. E Satanás, ele tem como objetivo, né, fazer com que as pessoas levem as pessoas a errar o alvo. E errar o alvo, nesse sentido, fala não só de um lado, levar as pessoas, ou levar as pessoas à tentação, não quer dizer que é ele que conduz as pessoas ao pecado, porque é uma natureza, como já foi falado aí, uma natureza que já está degradada pelo pecado, já nasceu, o indivíduo já nasceu pecador. O indivíduo não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Então ele já nasceu com problema, mas algumas pessoas buscam satisfazer as suas vontades, hedonismo, vivem no pecado. E por outro lado, existe aquele que não faz nada disso e que busca, de certa forma, a ideia de que os seus atos podem lhe justificar porque não se compara àquela pessoa. Mas, de um modo geral, todos estão encerrados debaixo do pecado. Né? É tão condenado aquele que vive deliberadamente no pecado, quanto aquele que se acha que por si só pode adquirir justificação. Ele é tão condenado quanto o outro. O próprio Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 16, 17, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já está embutido aqui a ideia de que todos estão encerrados debaixo do pecado, mas a salvação de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus, e que aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Claro que Jesus, em sua humanidade, não veio para condenar, mas veio para salvar. Lucas 19:10 vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o que eu acho interessante é a expressão do versículo 18, que diz assim: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está. Olhe que o verbo está no presente. Ele diz, não será. Ele diz, aquele que não crê nele, o texto não diz, aquele que não crer nele será condenado. O texto já diz, ele está condenado. Se o homem busca por meio dos seus próprios esforços adquirir a salvação, ele está tão condenado quanto aquele que vive deliberadamente na prática do pecado. Não é isso, irmão Alessandro? Perfeito, pastor. A ideia bíblica é que o homem não consegue produzir a sua salvação por suas próprias obras. É impossível. A salvação ela só é acessível ao homem através do processo da regeneração. Quando o senhor citou aí esse texto, faz nos lembrar o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. O profeta diz que por mais que tenhamos obras de justiça, por mais que tenhamos boas obras, a necessidade do novo nascimento é premente, ela é necessária. Ninguém conseguirá
nascer de novo por conta própria. O novo nascimento, já que todos estão destituídos de Deus por conta do pecado, precisam se reaproximar a Deus através da pessoa de Deus. E é um texto que, quando o senhor estava falando aí, me fez lembrar, é do Evangelho de João. Quando nós lemos, por exemplo, João 1:12, capítulo 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Observe que a regeneração faz com que quem crer seja considerado filho de Deus, seja uma geração de Deus, porque filho é algo que foi gerado. Então, alguém que crê em Deus passa a ser filho de Deus, através desse processo da regeneração. O apóstolo Pedro ainda, pastor, em cima do que o senhor falou, no capítulo 1 de sua segunda carta, versículo 4, diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Volta àquela expressão lá do início do programa, que a regeneração, esse ato que provém de Deus, é Deus quem promove essa graça ao homem de ser regenerado. Dá ao homem uma nova natureza, que é justamente a participação em sua natureza divina. É óbvio que isso é uma coisa tão profunda que não tem como a gente entender. Espera aí, natureza divina? O homem será Deus depois de regenerado? Não. Essa natureza aqui fala da natureza da santidade. Assim como Deus é santo, o homem, quando é regenerado, ele recebe em um pacote só, não só a regeneração, mas também a santificação, a justificação, a adoção de filhos. E isso é algo que está em Deus e Deus distribui ao homem depois da regeneração. A regeneração, trazendo um conceito bem básico, é a comunicação de vida espiritual ao nosso espírito por meio do próprio Espírito Santo. Mas como isso se dá? Como isso se dá? Deus, qual o processo, qual é a ordem da salvação? Como é? A regeneração, ela vem primeiro, depois vem fé, arrependimento? Como é que se dá esse processo? Mas isso, é claro, estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a última lição do nosso trimestre, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. No bloco anterior deixamos para comentar neste novo bloco sobre a regeneração, né? Trouxemos a definição da regeneração em linhas gerais, né? Que é a comunicação de vida, né? Comunicação de vida espiritual à vida do indivíduo, que é um ato divino, é um ato realizado pelo Espírito, mas há uma grande dúvida na vida de algumas pessoas, é claro, irmão Jonathan, é sobre o tempo dessa regeneração. Alguns defendem, né, de que esta regeneração ela é soberana e absoluta, ou seja, o Espírito Santo já lhe escolheu desde a eternidade e veio agora e te regenerou, e ao regenerá-lo já lhe dá a fé, o arrependimento e tudo, a justificação, a adoção, santificação e glorificação, que é isso que nós chamamos, né, que convencionalmente se chama na teologia de ordem da salvação, né, ou ordo salutis, ou ordem da salvação. Alguns preferem chamar de mecânica da salvação, mas ordem da salvação, ordem salutis é um termo mais, eu acho que apropriado, né, para falar sobre essa descrição. E a grande dificuldade que algumas pessoas têm é dizer assim, não, primeiro Deus regenera absolutamente a pessoa, absolutamente, para que essa pessoa agora, nascida de novo, possa ter fé, arrependimento, ser adotada, ser justificada e até o momento da glorificação, que é um assunto que vai ser tratado de maneira mais específica na próxima lição que estaremos estudando sobre o livro de Efésios. Outras dizem não, a regeneração, de fato, ela é um ato divino, é o Espírito Santo que comunica ao nosso espírito, mas antes não é um ato soberano, absoluto, unilateral, porque primeiro se requer que se tenha fé
e arrependimento, e a partir disso aí se dá o processo novo nascimento, claro, de origem estritamente divina. Como é que a gente pode explicar? É um ato absoluto, soberano de Deus, que a partir dessa comunicação da regeneração, ele permite que a pessoa, a partir dessa regeneração, tenha fé, arrependimento, etc. Ou, para essa regeneração, envolve também a decisão humana, a questão da fé e do arrependimento? Pois não, pastor. Eu penso que compreender esse assunto é de suma importância para evitar de alguém colocar o carro na frente dos bois, vamos assim dizer. Entender regeneração e a sua necessidade é um ponto pacífico, mas a questão de quando ela ocorre, se ela vem antes, se ela vem depois, é um ponto crucial. Quando a gente olha biblicamente, vai ficar mais fácil de se entender, por exemplo, de corrigir o pensamento monergista, que foi exatamente o que o senhor trouxe aqui a definição, de que Deus absolutamente faz tudo quanto à salvação, não só quanto à sua origem, mas como ao processo, aplicando, primeiro regenerando o homem, para que o homem possa crer, se arrepender e demais bênçãos que vêm decorrente da salvação. E o que seria sinergismo, que seria algo contrário, mas quanto à origem da salvação é Deus, isso aí é indiscutível, Deus é quem inicia o processo da salvação, mas como ele se aplica, o homem tem essa participação em receber, não em produzir. O senhor leu aqui João capítulo 3, quando o apóstolo João registra as palavras de Jesus, e a gente percebe que antes da regeneração precisa se crer. A regeneração não vem primeiro. Por exemplo, em João capítulo 3, só repetindo, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé vem antes. O versículo de número 18, ele enfatiza de novo: quem crê nele não é condenado. Então exige-se fé. Em Atos, no capítulo de número 2, o versículo de número 38, Pedro diz que além da fé, ou junto à fé, que seriam algo relacionado, né? Dois lados da mesma moeda, a fé e arrependimento trabalham juntos. Ele diz: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, fé, arrependimento. Aí então vem a regeneração. É um erro, por exemplo, quando alguém lê Efésios capítulo 2 e lê o versículo 1, quando Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e alguém isolar esse texto e dizer assim: está vendo? Deus primeiro dá vida para que o homem possa crer, se arrepender e receber os demais benefícios da salvação. Só que é importante voltar, pastor Nando Jackson, para Efésios capítulo 1, versículo de número 13, quando Paulo vai lembrar àqueles irmãos, principalmente os gentios que ali estavam, quando ele diz em Efésios 1:13 o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. A promessa. Então, a pregação do evangelho veio a estas pessoas, eles ouviram a mensagem, foram conscientizados, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e eles tomam a decisão, crendo, e uma vez crendo, então, dá-se início ao processo, consequência da fé e do arrependimento. Regeneração, santificação, justificação, não necessariamente nessa ordem, mas simultâneo, como a gente acredita à luz da palavra de Deus. Eu lembrei agora de uma regra hermenêutica que diz o seguinte, que um texto fora do contexto só serve de pretexto para heresia, né? De maneira bem até pública e clara, né? As pessoas usam esse texto que o senhor disse, né? Citou aqui Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz, não, então, se estava morto, morto não responde, morto não fala, morto... Ok. A partir dessa metáfora que o apóstolo Paulo utiliza, né, do corpo, né, para mostrar o processo da salvação, né, e aí é preciso também chamar a atenção dos irmãos que estão nos acompanhando, que quando a gente fala de processo da salvação, de fé, arrependimento, justificação, regeneração, adoção, nós estamos tratando, né, irmão Alessandro, de maneira bem didática, né, da mesma forma como nós tratamos o assunto da tricotomia, né, corpo, alma e espírito, né, de forma didática para que nós possamos entender
o que é o que dentro do próprio sistema. Mas a gente sabe que, quando se fala de processo da salvação, são atos. Por exemplo, o ato da justificação é declaratória, a adoção é declaratória, a justificação é a comunicação de vida, é um ato divino, justificação, um ato divino, adoção, um ato divino, santificação posicional, ato divino, santificação processual, tem a parte divina e tem a parte humana. Porque tanto Jesus orou em João 17 e disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É o mesmo Deus que no livro de Levítico, no capítulo 11, versículo 45, manda todos serem santos, né? Sede vós santos, como eu, Senhor, também for santo. Então, é uma via de mão dupla. Mas alguém diz assim: não, mas não está morto, é por isso que ele vivifica. Sim, mas Paulo também diz: o qual no outro tempo andastes. Como é que o morto anda? Né? Em qual em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, irmão Alessandro, toda vez que se isola um texto para se criar toda uma estrutura, um pensamento teológico vindo de fora, você está praticando uma exegese, ou seja, você está inserindo o seu pensamento dentro do texto sagrado sem levar em consideração aquilo que o próprio texto, e ser honesto ao texto, daquilo que o texto quer nos falar, nos transmitir. Sem sombra de dúvida, pastor Nando Jackson. E a gente percebe, quando a gente vai olhar essas discussões, digamos assim, no nível teológico, sobre a regeneração, se este homem morto, ele está inativo, e no caso aqui vai aqueles que defendem que sim, que esse morto é morto mesmo, sem nenhuma resposta, sem nenhuma condição de resposta, a gente percebe que existem várias brechas nesse posicionamento que esbarram-se com o texto bíblico. Por exemplo, quando Adão pecou no Éden, a Bíblia diz que Deus avisou: no dia que você comer, certamente morrerá. E a morte ali é a morte espiritual também. A morte física, espiritual, e pode ser consequência também da morte eterna. Mas quando Deus falou com ele teve condições de responder? Sim, mas ele não estava morto. Então entende-se que essa morte aí não é uma inatividade. Essa morte é uma separação. É o que o profeta Isaías nos diz no capítulo 59, versículo 2. Ele diz que a transgressão, o pecado faz separação entre Deus e as suas criaturas. É o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo que todo homem está distante de Deus, destituído da presença de Deus ou da glória de Deus. É bom dizermos de que a Bíblia deixa claro de que este pecado que faz com que o homem esteja morto, ele faz isso porque o pecado obscureceu o entendimento dos homens. Veja, obscureceu o entendimento, então quer dizer que existe um entendimento, obscurecido, mas existe. Isso. Efésios capítulo 4, versículo de número 18, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século tem cegado os olhos dos homens, o entendimento dos homens. Olha, se é morto, por que tem visão? Mesmo que espiritual. Se é morto, por que tem entendimento? Então percebe-se, pastor, que esta morte aqui é uma morte que fala da distância de Deus, do homem com Deus, da separação, e não a inatividade. Já foi falado aqui vários exemplos. Há textos em que o Senhor diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, como é que um morto pode tomar a decisão de seguir alguém? Então, não está se falando de um morto espiritual? A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, como alguém, por exemplo, que esteja morto, pode perseverar? Claro, depois da regeneração ele pode fazer isso ou não. E aí por diante, pastor, nós temos diversos textos que mostram de que é incoerência, não é? O certo é que, como foi dito, pastor Nando Jackson, sem o novo nascimento o homem está morto espiritualmente, essa morte é apenas uma separação, mas podemos dizer também que sem esse novo nascimento, ou sem essa regeneração, o homem deixa de ter acesso a Deus. E aí é onde entra essa questão de estar separado. É interessante que João 3:3 diz, e aqui eu quero finalizar essa resposta que o senhor fez a pergunta, pastor. João 3:3, o Evangelho de João 3:3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, veja a regeneração, não pode ver o reino de Deus. Só que Jesus vai mais além, porque no versículo de número 5 ele diz que além de não ver, não entra.
Versículo 5 diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, isso aqui é um outro termo que é utilizado para a regeneração, não pode entrar no reino de Deus. Ora, alguém que está fora do reino, pastor, é alguém que está distante. Eis aí, o que é essa morte espiritual? É estar fora do reino, é não ver o reino, é não entrar, porque alguém que entra no reino vai até a presença desse magistrado, vai até ele. Alguém que está fora dos portões está distante, é alguém morto, é alguém que não existe. Então, essa resposta, penso que através desses versículos, podem ser sanadas, pastor, na sala de aula, na escola dominical. E é interessante perceber o seguinte, de que quando nós estamos falando de regeneração, o agente, o grande promotor dessa regeneração é o Espírito Santo. Sim. E o Espírito Santo, ele atua antes da conversão, na conversão e na pós-conversão. Né? Antes da conversão, Jesus disse que ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Do contrário, o homem, por si só, ele não seria convencido da sua situação ou do seu estado de pecado. Né? O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. A ação do Espírito antes da conversão. A ação do Espírito no momento da conversão é isso que a gente está discutindo aqui, que a regeneração, o Espírito Santo comunica a vida ao nosso espírito. E agora passamos a ter duas naturezas. A natureza adâmica, que não morre, né, continua viva lá, só vai desaparecer, ser pulverizada no dia do arrebatamento da igreja, quando Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 em diante, né, você vai ver o apóstolo Paulo falando que nós receberemos um corpo revestido de incorruptibilidade, ou seja, o nosso corpo ainda é corrupto, né, está corrompido, ele pode se corromper. Então, no pós-conversão, o Espírito Santo atua na produção dos frutos. Aí Paulo vai falar lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, né, 22 e 23, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Então, o agente principal de tudo isso é o Espírito Santo. É claro que, como foi dito aqui, não é um ato unilateral. Claro que a origem da salvação, a oferta da salvação sempre será uma iniciativa de Deus, tanto que Jesus deixou claro que o Filho do Homem veio buscar e salvar, ou seja, a iniciativa foi de Deus. O homem por si só nunca buscaria a Deus. E até porque o homem nem conheceria Deus se Deus não tivesse revelado. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 1, né, no versículo 18 em diante, Paulo vai dizer: o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Quem manifestou? Deus. O que de Deus se pôde? Olha, o que se pôde não é tudo, é o que se pôde conhecer de Deus. Ou seja, então a oferta da salvação, a revelação vai ser sempre a priori, vai ser sempre Deus se revelando ao homem. Mas não quer dizer com isso que seja um ato unilateral e absoluto de Deus em definir algumas pessoas para a salvação e outras pessoas para a perdição. Aí dizem assim: os para a salvação é um ato de escolha de Deus soberana. Os para a perdição é um ato judicial de Deus, porque está todo mundo debaixo do pecado. Mas será que é isso mesmo? Mas será que é isso mesmo? Será que Deus salvou uns e rejeitou outros? E o batismo, ele é condição para a salvação? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a última lição do nosso trimestre, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. E deixamos a pergunta para esse bloco, né, que há uma corrente teológica que defende de que o batismo é condição para a salvação. Inclusive, defendem até uma variação dessa teologia, defende até de que as crianças precisam ser batizadas para que elas possam adentrar ao reino de Deus. Eu pergunto, irmão Lucena, qual é a porta de entrada no reino de Deus? É o batismo
nas águas e o batismo de crianças ou o novo nascimento? Com certeza o novo nascimento, pastor. O próprio texto de João capítulo 3, Jesus deixa isso bem claro. E alguns, às vezes, interpretam de forma errada. Por exemplo, quando nós lemos João capítulo 3, o versículo de número 5, quando ele diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E alguns acham que esse nascer da água aqui fala do batismo. Teríamos um problema se considerar isso aqui como batismo em água. Primeiro, aqueles que batizam crianças, até estas recém-nascidas, entram em choque, porque nós já vimos aqui que para que o homem possa receber a regeneração, por ser, por natureza, pecador, ele tem que ter fé e arrependimento. E uma criança recém-nascida não preenche, ou não preencheria esses requisitos. Segundo, o próprio texto bíblico não está falando de batismo em água, já que água aqui é um símbolo de purificação. E isso nós encontramos em outros textos em que a própria Bíblia faz referência também. O caro professor pode ler a respeito desse poder purificador que a palavra tem, em João capítulo 15, versículo 3, o senhor já fez referência aqui, João capítulo 17, também versículo de número 17, mostrando de que a palavra produz essa capacidade de purificar. O próprio apóstolo Tiago, em capítulo 1, versículo de número 18, ele diz que essa geração, ou a nova natureza é gerada por meio da ação da palavra. Não tem nada a ver com o batismo em água aqui. Porque como ficaria a salvação, por exemplo, do ladrão ao lado de Cristo, que reconheceu, teve fé e arrependimento, e disse a ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ora, se o batismo em água fosse uma condição, nesse aspecto, para receber a salvação, aquele homem estava fadado à condenação eterna, porque mesmo ele tivesse arrependido, tivesse fé, sem o batismo, nesse caso, como ficaria a salvação? Mas Cristo enfatiza dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, garantindo a salvação. O próprio Marcos 16 e 16, que é outro texto que algumas pessoas às vezes usam de forma incorreta, e eu queria ler aqui para não citar errado, Marcos capítulo 16, o versículo de número 16, naquele contexto da grande comissão, quando está escrito assim, versículo 15 e 16, Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aí o versículo 16 diz, quem crê e for batizado, será salvo. Alguém está vendo aqui? Alguém usa esse texto e diz assim, olha, está vendo, tem que crer e ser batizado. Então, se não for batizado, não pode ser salvo. Só que o próprio versículo, a expressão final do versículo, mostra a ênfase para o homem receber a salvação, que não é o batismo. Ele diz, mas quem não crê será condenado. Ora, se o batismo em água fosse uma condição necessária para a salvação, a expressão teria que se repetir aqui. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê e também não for batizado, também será condenado. Então, a ênfase é crer. Batismo em água, de modo algum, a gente pode considerar como sendo uma condição para a salvação. Agora, o que podemos afirmar, pastor, se o senhor me permite, é que todo aquele que tem recebido a Cristo como Salvador, nascido de novo, naturalmente, ele terá o prazer e o desejo de se batizar em águas como uma manifestação pública dessa identificação com Cristo e por ter passado da morte para a vida. E é importante chamar a atenção até do professor sobre essa questão, né, sobre a questão do batismo. O que nós estamos aqui colocando é o seguinte, é que não há base bíblica para batismo infantil, né, não há base bíblica alguma para batismo infantil. Segundo, não há base bíblica alguma para dizer que a inserção do reino de Deus, ela vem por meio do batismo ou como condição para a salvação, de forma alguma, não há base bíblica para isso. E que o indivíduo se torna membro do corpo de Cristo no momento da sua conversão. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos do mesmo Espírito. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do batismo no corpo de Cristo, é diferente do batismo em águas. Diferente do o batismo no corpo de Cristo,
que é aquele batismo em que somos batizados, ou seja, é a nossa inserção no corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo à medida que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a questão do batismo em água tem importância? Tem relevância sim, é um mandamento. É uma das duas ordenanças do nosso Senhor, que é o batismo e a Santa Ceia, né? O batismo foi orientado até os discípulos que eles deveriam não só pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, mas batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordenança bíblica. E qual é o sentido do batismo? Há um sentido espiritual e um sentido físico. O sentido espiritual você pode ver em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4, Paulo diz assim: de sorte que fomos batizados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ou seja, quando nos batizamos nas águas, em primeiro lugar, o sentido espiritual é que nós estamos, irmão Alessandro, se identificando com Cristo na sua morte. Estamos morrendo para o mundo. E quando nos levantamos, estamos ressuscitando para viver o que Paulo chamou aqui de novidade de vida. E do ponto de vista físico, é como o irmão Lucena disse, né? É uma declaração de fé pública, onde eu assumo compromisso com a igreja local e ser membro daquela igreja local para promover o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Com toda certeza, pastor. Já foi comentado aqui de que a palavra de Deus é o instrumento pelo qual Deus exerce a regeneração do homem. Mas o agente dessa regeneração não é a água, não são as águas batismais, quero dizer. O agente dessa regeneração é a própria pessoa do Espírito Santo. Perfeito. Sem águas, há regeneração, mas sem o Espírito Santo é impossível acontecer isso. Nós podemos dizer que a regeneração é mencionada nas Escrituras Sagradas como uma ação plena e direta do Espírito, e não as águas, como nós falamos. As águas batismais são apenas símbolos externos, é a profissão de fé pública. Eu estou dizendo, eu estou fazendo o que foi ordenado. Cristo passou pelo batismo, e ele passou pelo batismo não porque era pecador, mas para ensinar que era necessário, como uma ordenança bíblica. Nós podemos ver, pastor, que existem vários textos no Novo Testamento, bem como no Antigo, que mostram que esse agente da regeneração não é a água do batismo, mas sim a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, começando pelo Antigo Testamento, Deuteronômio, quero dizer, capítulo 30, versículo 6, diz: e o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência. O que seria fazer essa circuncisão no coração? É a mudança. É o Espírito Santo trazendo a regeneração. Nós temos outros textos, como por exemplo Jeremias capítulo 24 e o versículo número 7, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Isso é regeneração. Outro texto, só citando do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo de número 11, e o verso 19, e lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei a sua carne, tirarei da sua carne e o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso é o processo da regeneração estampado no Antigo Testamento. Em momento algum aqui foi falado sobre águas, foi falado sobre uma ação divina na parte interior do homem. Citando textos do Novo Testamento agora, pastor, mostrando essa ação do Espírito Santo, nós podemos citar João 3, versículo de número 5, Efésios 4 e 24, Tito 3 e 5, são textos que mostram, de João 3 e 5 já falei, mas também 20 e 22, são textos que mostram que o agente da regeneração, como já falei, é a ação sobrenatural do Espírito Santo no interior do homem, arrancando esse coração de pedra e colocando um coração de carne, que tipologicamente no Novo Testamento é tirar o velho homem e colocar um novo homem com o coração, no caso aqui, o coração de Deus, com a natureza de Deus, quero dizer. Irmão Lucena, em linhas gerais, a gente falou aqui que regeneração não é o batismo, né? Não é o batismo. O batismo, ele é realizado por um indivíduo que já está regenerado, já é salvo.
que tem todo o sentido espiritual e físico. Mas há também uma crença, e rapidamente eu queria que o senhor falasse, nosso tempo já foi embora, de que há pessoas que acham que, pelo fato de serem regeneradas, a sua antiga natureza desapareceu completamente e agora ele vai viver uma vida perfeita em Cristo. E na perspectiva bíblica, as coisas não aparecem dessa forma porque a antiga natureza ela não desaparece, a nova natureza aparece para entrar a partir daquele momento em um conflito que vai se estender ou até a morte ou até o arrebatamento da igreja. Com certeza, pastor. Essa coexistência é vista na experiência prática. Não só a Bíblia aponta para isso, como, por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas, versículo 16, ele diz, principalmente versículo 16 e 17, ele diz que há uma luta interna dentro do homem. E isso passa a ser após a conversão. E eu digo experiência prática porque qualquer pessoa que já passou pelo novo nascimento, foi um novo convertido, não é? Quem nunca ouviu um novo convertido dizer assim, irmãos, eu estou passando hoje por dificuldades, lutas internas que antes eu não tinha. Por que isso acontece comigo? Porque antes você só tinha uma natureza, que era a natureza caída. Mas agora, dentro de você, coexistem duas naturezas. Porque quando o homem se converte, a natureza pecaminosa não é tirada instantaneamente dele. E isso só se dará quando houver a glorificação, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Agora, a presença do pecado continua dentro do homem, a natureza do pecado, só que o homem não tem mais agora a subserviência ao poder do pecado. Ele pode dizer não. Por isso que há esse choque. Enquanto a carne puxa para as coisas, as obras da carne serem reveladas nesse novo crente, o Espírito Santo capacita para que ele diga não. Então há uma luta constante. Paulo diz que há uma cobiça, né? Uma luta entre a carne e o Espírito, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, achar de que há uma possibilidade de, aqui, enquanto estivermos aqui, ter uma perfeição nesse aspecto, é um engano. A Bíblia mostra isso e a vida diária também. Eu lembro agora, uma vez, uma citação feita pelo nosso pastor em um culto de doutrina, quando ele fez referência, por exemplo, ao missionário pastor Ulrich Bergsten, né? Também teólogo, já foi citado aqui, quando disse, já uma certa idade avançada, que apesar da idade estar avançada, ele disse, a minha natureza continua tão miserável, palavras dele, como no primeiro dia em que eu aceitei a Jesus. Querem dizer que a natureza pecaminosa permanece dentro da pessoa. Agora, no processo de santificação, que é outro aspecto da salvação, a gente vai lutando, vai vencendo, até ter uma maturidade, mas nunca a perfeição. Enquanto estivermos aqui, somos suscetíveis a falhas, a erros, mas na glorificação isso será resolvido. O senhor falando disso, eu lembrei de uma frase que atribuem a Lutero, né? Que diz que Lutero pensou que a velha natureza dele morreria no batismo, irmão Alessandro, mas disse que ele se decepcionou porque ela sabia nadar, né? Então, que lições a gente pode extrair, o nosso tempo já foi embora, dessa lição para orientar o professor que nos acompanha? Pois não, pastor. A riqueza que eu entendo que tem nessa lição é que a Bíblia nos mostra de que aquele que é regenerado, ele agora nasce do Espírito. Todos nós, aqueles que aceitam a Cristo, passam por dois nascimentos. O nascimento físico, o nascimento da nossa mãe, mas o nascimento do Espírito. João capítulo 3, versículo 8, diz que quem é regenerado nasce do Espírito. Em outras palavras, de uma forma bem simples, é como se Deus gerasse uma pessoa. Claro que Deus não é uma mulher e não precisa ficar grávido. Gerar não é nesse sentido, mas é de recriar. Por isso que o nome é regenerar. Fomos gerados, mas agora somos regenerados. É duas vezes, não é? Então, o que eu acho que é o importante dessa lição é isso. A graça de Deus nos dá a oportunidade de nascer de novo. Não, senhor. Pois não, pastor. Lembrar de que a regeneração, além de ser um ato interior, ele não se limita apenas ao aspecto invisível, ou seja, interno do homem, mas é verificável também. Poderia citar 1 de João 2,29 e também capítulo 3, versículo 9. Quem é regenerado mostra por meio das suas obras que passou por esse processo. Portanto, caro professor e amigo, o pecado atingiu o homem e o destituiu da glória de Deus. Todavia, Deus tomou a iniciativa de restaurar a comunhão outrora perdida com o homem através do Evangelho, que, iluminando o entendimento humano, pôde vivificá-lo, transformar o seu interior
e levá-lo a ser participante da natureza divina. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma aula tão maravilhosa, um trimestre maravilhoso, vamos pedir a bênção do Senhor neste momento. Presbítero Lucena, vamos orar. Pois não, pastor, oremos. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, concedida de encerrarmos mais um trimestre, aprendido tanto da Tua Santa Palavra, como te servir melhor, e te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Pedimos a Tua bênção em continuação sobre todos os Teus servos, que desde a primeira lição têm acompanhado, dedicado-se ao ensino da Tua Palavra, cada professor, cada dirigente, cada supervisão de EBDs. Ó Deus, continua abençoando a cada um dos Teus filhos, abençoando também o nosso estimado pastor presidente, também a todos que cooperam com o Teu servo na liderança desta igreja, fortalecendo, Senhor, a superintendência das escolas, o pastor Nadir Jackson, toda a equipe. Continua abençoando a Rede Brasil pela realização deste trabalho, por meio deste programa, abençoando a tantas pessoas. Assim te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 13ª lição com o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. Na próxima semana, veremos a lição de número 1, o novo trimestre, que tem por tema geral a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E na primeira lição estudaremos Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e no domingo às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.